Olá, bom dia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de terça-feira, dia 30 de janeiro. Que o Senhor derrame da sua bênção poderosa sobre a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, em nome de Jesus, verso 1. Enquanto você se prepara aí achando o texto, nós vamos orar em nome de Jesus, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra para praticarmos, para vivermos a tua palavra e jamais, em tempo algum, nos desviarmos dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Lembrando você que meu WhatsApp está na descrição. Você que precisa de atendimento, é só entrar em contato. Nós vamos respondê-la em nome de Jesus, marcar um horário e atender você. Amém? Aqui em Atos, capítulo de número 20, verso de número 1, diz assim: lembrando só o contexto que nós vamos ler aqui no capítulo 20 de Atos, Paulo ele estava lá no meio anteriormente, no meio no tumulto gerado lá por causa daqueles homens que fabricavam imagens de Diana, por causa do templo de Diana, que era onde Paulo estava anteriormente. Então ali um homem chamado Demétrio se levantou contra Paulo, mobilizou toda a cidade, levaram eles perante Gálio, que era um, um homem poderoso, um homem que julgava a cidade. E aqui no versículo 20 nós vemos a continuidade, ou melhor, no capítulo 20 nós vemos a continuidade, a continuação dessa viagem missionária de Paulo. E diz aqui que cessado o tumulto deste que houve lá por causa de Diana, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Veja como é interessante que nós percebermos no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo sempre confortava os discípulos. Ele era perseguido, os judeus o perseguiam, a cidade o perseguia com calúnias, com mentiras que foram levantadas contra ele, e ele então depois confortava os discípulos dizendo: olha, é com muita perseguição, com muita aflição que nós vamos entrar no reino de Deus. Então Paulo, ele não abria mão de pregar a Jesus, de pregar um evangelho puro, um evangelho limpo, sem contaminações, sem segundas intenções. Então diz a palavra que, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, neste lugar que ele está aqui de volta em Corinto, e ali ele vai ver que agora houve uma conspiração, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Por quê? Por causa da humilhação que aqueles homens passaram perante Gálio, e também porque dois homens proeminentes, importantes da sinagoga se converteram, que era Crispo e Sóstenes. Sóstenes, inclusive, ele foi espancado no final dessa sessão com Gálio, né? Desse momento onde Gálio os recebeu e depois disse que ele não ia resolver coisa alguma a aquele respeito, que não interessava. Então eles pegam Sóstenes e espancam Sóstenes perante Gálio, e Gálio não esboça nenhum tipo de reação. Mas Sóstenes se converteu. Então os judeus ali, eles estavam revoltados, irados contra Paulo pela humilhação e por esses dois homens que haviam se convertido, e eles eram dois principais da sinagoga, Crispo e Sóstenes. Acompanharam-no, então, como conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Determinou voltar pela Macedônia, então fazer um caminho inverso, né, do que aquele que eles esperavam. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles
naquele porto onde passamos uma semana. Veja, Paulo ele estava fazendo um caminho para Jerusalém. E a intenção inicial de Paulo era estar em Jerusalém na Páscoa. Porém, como houve como nós lemos aqui, esta conspiração por parte dos judeus, ele teve que fazer um outro caminho mais longo. E nós vemos aqui que agora ele já era depois dos dias dos pães asmos, que era a Páscoa, seguido de 7 dias de pães asmos. Então nós já estávamos 8 dias após a Páscoa, praticamente. Então diz que eles navegaram de Filipos e em 5 dias foram ter com aqueles. Agora vem mais nesse texto, mais um fato interessante, porque no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Preste atenção, desde o início, a igreja começou a se reunir no domingo, porque domingo é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos uma confirmação dizendo que eles estavam reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, na ceia do Senhor. Esse partir o pão indica a ceia do Senhor, no primeiro dia da semana. Então, domingo foi o dia instituído pela igreja, já desde o princípio, como o dia em que ela se reunia, no domingo, e não mais no sábado, como era a lei dos judeus. Amém? Então, diz que Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, veja, começaram uma reunião numa casa, porque naquele templo não havia templo ainda construído pelos cristãos. O primeiro templo ele foi construído só no século III, no terceiro século. Então diz que ele exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, ou seja, Lucas estava aqui, estávamos reunidos, primeira pessoa do plural. Lucas aqui, que é o escritor de Atos, ele estava junto nesse episódio. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Veja, quem está escrevendo aqui é Lucas, que era um médico. Lucas era gentil e ele era médico. Então, Lucas aqui atesta que aquele jovem Eutico estava morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Veja, Paulo não está dizendo que ele não morreu, mas que agora ele iria voltar à vida. Amém? Subindo de novo, partiu o pão, olha lá, o primeiro dia da semana, e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Veja, eles ficaram reunidos do início da noite do dia anterior até a manhã do próximo dia. Dizendo, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu, porque ele estava de viagem marcada, né? Então conduziram vivo o rapaz, veja, aquele que havia caído, que estivera morto, e sentiram-se grandemente confortados. E agora aqui, do versículo 13 até o versículo 16, o que você vai ver é que Paulo tem a intenção de chegar em Jerusalém para passar o dia de Pentecostes lá. Nós sabemos, são 50 dias após a Páscoa. Então, agora do 13 ao 16, vai só falar de lugares da viagem de Paulo e que ele tem a intenção de chegar em Jerusalém para o Pentecostes. Amém? Glória a Deus. Nós aqui podemos trazer para as nossas vidas, primeiro, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. As lutas, elas sempre vão existir. Nós vimos aqui que Paulo, ele sofria tanta perseguição, mas era ele que ia lá consolar e confortar os irmãos que viam essas perseguições, essas lutas que Paulo sofria, mas Paulo ia lá e confortava, ensinando a eles a palavra do Senhor e dizendo, olha, nós devemos carregar a nossa cruz. Amém? Nós devemos andar neste caminho, que é um caminho estreito, não é um caminho largo, passar por esta porta, que é a porta do Senhor Jesus, não há outra. Não há outra porta, não há outro caminho, é a única porta, estreita e o caminho apertado. E então Paulo está ensinando isso aqui para os discípulos. Mesmo sofrendo perseguição, mesmo tendo que adiar os seus planos, veja, Paulo era um homem de Deus, um homem poderosamente usado pelo Espírito Santo, conhecedor da palavra, ele tinha a intenção de chegar em Jerusalém para a Páscoa, mas ele não pôde ir para Jerusalém na Páscoa. Ele teve que dar uma volta toda para poder ir para Jerusalém, porque os judeus estavam conspirando contra ele.
Então, amados, nós sofremos também lutas e aflições e nós precisamos confiar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor Jesus. Precisamos andar no seu caminho, andar na sua palavra, precisamos orar, precisamos obedecer a palavra do Senhor em todo o tempo. E era isso que Paulo ensinava e é assim que Paulo confortava os seus discípulos, os cristãos, confortando eles, ensinando que eles deviam andar na palavra do Senhor. Quando nós vemos aqui em Troade, nós vemos que Paulo estava lá nesse dia, nesse primeiro dia da semana, exortava-os, ou seja, ele estava admoestando aqueles cristãos a andar na palavra de Deus, a não se desviar, a deixar o velho homem, as velhas cobiças, concupiscências da carne para trás e andar agora no caminho do Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma nova vida, para um novo reino. Então Paulo estava exortando aqui em Troade aqueles discípulos e mesmo ali, você veja que mesmo ali, Paulo exortando, com certeza uma presença poderosa do Espírito Santo, um jovem cai do terceiro andar. Né? Aos olhos de muitos, pronto, aconteceu aqui uma fatalidade, uma desgraça. E Lucas, como médico, atesta que o jovem caiu e ele estava morto. Mas Paulo vai lá, o abraça e ele diz: não tenham medo, porque não temam, porque a vida ainda está nele. E diz que quando Paulo parte na sua viagem, eles conduzem o rapaz vivo. Então, para Deus nada é impossível, para Deus nada é difícil. Basta nós andarmos com Ele. Basta nós andarmos e buscarmos o Senhor. Tem momentos em que Deus vai provar a tua fé. Tem momentos em que Deus vai provar se você está firme nele, qual é a opção que você vai fazer, seguir a palavra de Deus ou seguir os teus sentimentos, a tua vontade, o teu querer. E nós, nesses momentos, somos desafiados, eu vou usar essa palavra, a tomar uma decisão. Qual decisão nós vamos tomar? Nós precisamos sempre tomar a decisão que está aqui na palavra do Senhor. Nós não podemos nos desviar da palavra do Senhor. As circunstâncias não podem definir o que nós vamos fazer. O que define o nosso andar, o nosso caminhar, as nossas escolhas, sempre é pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos nesta manhã de terça-feira. Nós vamos orar e vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, maravilhoso, e nós queremos te adorar, nós queremos te louvar e te exaltar nesta manhã. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E nós, como eu disse, Pai, nós queremos aqui, Senhor, oramos porque nós queremos te adorar, te exaltar com a nossa vida, com o nosso procedimento, com o nosso andar, andando na tua palavra, não se desviando da tua palavra em nenhum momento, vivendo para o Senhor, andando com o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas e nos ensinar a tua palavra todos os dias para andarmos nela. Também abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Eu peço que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue de Jesus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos guardar e nos proteger de todo mal e nos conduzir em segurança. Livra-nos do homem perverso, do homem mau, das armadilhas, das ciladas, Senhor. Livra-nos do engano, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, dá-nos discernimento, Senhor. Não deixe que nenhum de nós venha a cair em alguma armadilha, em alguma cilada, mas abre os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que toda língua mentirosa que se levanta contra as nossas vidas caia por terra. Que toda arma forjada contra nós não prevaleça. Nós pedimos a Deus, cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus. Nos unge da cabeça à planta dos pés, quebrando todo jugo maligno, toda palavra maldita, toda obra maligna lançada contra as nossas vidas, que seja agora desfeito e anulado no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Vem nos abençoar, Senhor. Vem abençoar a nossa vida, vem abençoar a nossa casa, vem abençoar a nossa família, Senhor. Abre portas nesse dia para aquele que precisa de um emprego, de uma causa que está parada, que precisa alugar um imóvel, que precisa vender um imóvel, que precisa fazer algum negócio, Senhor. Abençoa. Abençoa é o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa-nos com paz nesse dia. Tira todo fardo, toda angústia, todo peso e coloca a tua paz, a paz que excede todo entendimento.
A tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vamos até o Senhor e colocamos diante de ti os nossos fardos, as cargas, e tomamos o teu fardo que é leve e o teu jugo que é suave, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Não esqueça, por gentileza, de dar like. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. E não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, nós estamos ali intercedendo junto com você. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.